Caio, a igreja me deixou amargurado. Passei por grandes decepções, hoje me vejo deprimido, rejeitado, não congrego. Estou indo no caminho aqui na minha cidade, mas eu peguei trauma de tudo que se relaciona à igreja. Tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, me tornei desconfiado e neurótico. Às vezes penso que seria melhor não ter colocado os meus pés nos templos, pois antes eu era mais feliz do meu jeito, sabe? Nesse sentido era mesmo. O cara foi para um clube de interesseiros hipócritas, liderado muitas vezes por um assaltante religioso, fica ali em nome de Deus sofrendo aquela extorsão e aquele achaque, aquela opressão por algum tempo ou anos, depois sai com estresse pós-traumático de igreja. Ele está sofrendo de estresse pós-traumático religioso. E aí até a reunião do caminho apanha, onde não tem nada. O cara chega lá, são grupos pequenos, não tem nenhum esquema, não tem nada disso. É só encontro humano, que não suscitaria coisa alguma numa pessoa que não fosse traumatizada. O indivíduo não traumatizado chega lá e diz: que coisa boa, que alívio que eu estou tendo. E grande alívio. Caiu aqui, ver o que aconteceu. Pois bem, mas o indivíduo traumatizado fica exatamente como ele. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático de experiência fanática religiosa. Pois é, cara. Antes eu era mais feliz do meu jeito, vivíamos da forma errada na visão deles, né, os crentes. Mas eu era feliz, sabe? E não existia amargura em mim. Eu quero voltar a ser como antes. O que fazer, Caio, quando os traumas da religião nos causam grandes amarguras ao ponto de nos impedir de viver? O que eu faço, Caio? Me ajuda. Olha, meu filho, praticamente esse meu portal todo é acerca da tua questão. Todo. Essa fase da minha vida que está documentada no meu portal, a saber, do ano 2001, 2002, 2003 para cá, especialmente de 2003 em diante, tudo documentado no meu portal. Sabe quantas cartas e e-mails eu recebia por dia em 2003 de gente como você? Você me escreveu em 2003. Tinha dias de manhã que eu abria o meu e-mail, eu ficava apavorado, porque a descagem ainda não tínhamos banda larga ainda. Você fazia por descagem. Aí você abre um e-mail de manhã e vê que tem 7 mil e-mails. Meu Deus do céu! No dia, era todo dia. Todo dia. Aí eu comecei a fazer apelos no site: não me escrevam, pelo amor de Deus. 7 mil. Entupia tudo. Era impossível, era inumano. Aí eu consegui ir reduzindo depois de um ano aquilo para 15 mil e-mails por dia. Quando eu cheguei a receber 7 mil e-mails por dia, eu já estava começando a me aliviar. Porque era um inferno aquilo. E tudo era a tua pergunta. A tua pergunta. Claro que eu não respondia, eu não publicava todas as respostas, senão o site ia ficar só a mesma coisa. Então, para cada 10, 15 cartas que eu conseguia respondendo a sua pergunta, eu publicava uma lá, só para ter uma representante publicada daquele tema. E o tema era esse. Qual é o tema dele? Mostra pra ele. Eu botei no caifá.net, eu escrevi traumatizado com a religião. Que é, né? Deu 19 registros. Não, mas aí... Agora eu vou botar assim, trauma de igreja. Trauma de igreja. Isso. É. Eu tô fazendo todas 153. Mas se você chegar e escrever aí por aí... A igreja e engano. Igreja e engano. Ou igreja e sofrimento.
Aí você vai ver a quantidade de... Porque ele privilegiou a palavra trauma. 519, igreja engano. Igreja engano, igreja em sofrimento. Sofrimento, vai lá, Gabriel. 149. Igreja e hipocrisia. O maior trauma dessas pessoas é a hipocrisia. Quando ele vê a hipocrisia na cara dele, aí ele enlouquece. 141. Igreja e hipocrisia. Então vá botando igreja e sentimentos. E valendo, meu filho. Está tudo respondido aí, o que você deve fazer. Mas acalme seu coração. O que você está sofrendo é de trauma. Isso é estresse. Estresse pós-traumático religioso. É isso aí. Calma, tranquiliza teu coração. Pode olhar para dentro de si e dizer, é normal. Para quem está vindo daquele inferno no qual eu estava, é normal. As coisas serão curadas no processo. Eu me tranquilizarei. A verdade me libertará. A verdade vai me sarar. A verdade de Deus vai me pacificar. Fica calmo. Aquilo ali que você passou e você chamou de igreja era um clube de doidos. A verdadeira igreja de Deus não faz isso com ninguém, meu filho, ninguém. A experiência genuína de Deus não provoca estresses traumáticos na alma de ninguém. E quando o indivíduo fica traumatizado pelo encontro com Deus, é aquele trauma para a vida. Como Paulo diz, sofri um trauma para a vida. Eu fui trazido a Cristo pelo trauma, trauma. Lá em 1 Coríntios capítulo 15. E, enfim, depois de todos, ele foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, aquele que é trazido pelo trauma, arrancado a fórceps. Esse trauma da ressurreição me converte com a alegria eterna. Agora, nem um trauma que não seja provocador do espírito da vida é trauma divino em mim. Simplesmente saiba que foi a machucadura com a qual você foi machucado e ferido na casa que você pensou que era casa de irmãos e era uma casa de desvairados. Mas desassocie Deus disso, igreja disso, qualquer coisa disso. Isso aí é a maioria, mas a maioria não é igreja. Essa maioria está no caminho largo. Você vai encontrando o que seja igreja, o povo de Deus, num chão menor na vida. Tem muito menos gente, igreja, no mundo, do que a gente imagina. A maioria desses que se dizem igreja não são. Prová-los, experimentá-los, nos demonstra que eles não são. Pelos seus frutos a gente os conhece negativamente, tanto quanto pelo fruto a gente conhece positivamente quem é a igreja. Pelo fruto da vida. Não é para a gente julgar, é só para a gente se unir ou não se unir, se aproximar ou não se aproximar. É para ter esse discernimento, que esse frutuar nos traz recomendação, como Jesus disse, para não sermos enganados. Ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. Entenda isso, só isso. Ovelha com raiva aqui. Com raiva? É, cara. Muita raiva, ovelha. Vamos ver o que a ovelha está dizendo. Está dando cabeçada. Dá cabeçada no meio da rua. No mercenário. É. Aí, ovelha. Vai lá. Caio, bom dia. Eu tenho 38 anos, eu sou casado há 11 anos e frequentei um templo pentecostal por 10 anos. Uhum. Quer dizer, ele, depois de um ano de casado, ele entrou no templo pentecostal. No templo pentecostal. Uhum. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Eu me cansei de doutrinas loucas e religiosas e de ver alguns Zé Ruelas subirem ao público e fazerem shows. Pois bem, eu saí... É o que mais tem, né? Tem muito Zé Ruela. Só tem Zé Ruela. Zé Ruela. Boa. E aí? Pois bem, Caio, eu saí e fiquei com raiva de todos. Inclusive da minha esposa, que ainda vai a esse templo. Eu quase perdi meu casamento por conta dessa raiva. Afinal, quase todos os nossos parentes vão nesse templo pentecostal é muito ruim. E não aceitam que eu cansei. Você já pensou, cara? Você ser obrigado todo dia
aí com a família assistir um jogo de futebol? Você já imaginou isso? Todo domingo você tem que ir, senão a família corre o risco de romper contigo se você não for ver o Botafogo jogar. É ruim demais. É ruim, é péssimo. É uma família que se une assim, se não assistirmos o The Voice juntos, essa casa não subsistirá. Aí o fulano não aguenta mais, eu não quero mais ir. Bom, você está rachando a família. O diabo vai nos perseguir e é você, porque você não assiste mais o The Voice conosco. Isso. É patético. É. Senão a família já se reúne há 30 anos para assistir a Fórmula 1. Desde o tempo do Piquet e do Senna. Do Fittipaldi. Do Fittipaldi. E agora você decidiu que não quer mais assistir a Fórmula 1 com aquela espetacular narração do Galvão Bueno, seu pecador. Já imaginou? Mas é a mesma coisa, porque ir para aquele culto ali é só uma convenção. Os caras não entendem que Deus não habita isso, muito menos essa obrigação. E congregar só é bom quando congregar faz bem, e congregar não é bom quando congregar faz mal. Assim como comida estragada não faz bem, e comida boa faz bem. Mas não, tem que comer estragado porque a gente tem um compromisso de comer juntos. Pode estar azeda, ou você pode estar morrendo, ou sofrer de uma incompatibilidade alimentícia em relação àqueles nutrientes supostamente ali oferecidos, mas você é obrigado a ficar alérgico. E você pode ter tolerância à lactose. Lactose eclesiástica corrompida. Mas tem que ir, que senão está se desviando de Deus. É ruim demais. Jesus tem compaixão. Ruim demais. É ruim demais, mas é para ficar pior, a gente diz é ruim demais. Exatamente, ruim fica melhor. Fica melhor. Porque para falar ruim tem que ser ruim. Tem que falar errado mesmo. É ruim demais. É ruim demais. Com acento no U. Aí então, Caio, quase todos os nossos parentes vão nesse tempo pentecostal e não aceitam que eu cansei de ir lá. Eles dizem que eu preciso de um pastor para ser salvo. Aí eu fico com muita raiva, cara. Um pastor para ser salvo? Um pastor para ser salvo. Rapaz, mas o povo mais herege, né? Mais idólatra. É um povo indesignável. Ruim. O cara precisa de um pastor para ser salvo. Deus te livre, meu irmão. Você já tem, a gente leu hoje Pedro dizendo, o vosso único pastor e bispo das vossas almas, que é Cristo. Peca-se muito o tempo todo. O cara vai para um lugar desse só para ouvir blasfêmia e idiotice. E aí? 9 a 10 anos. Não é fácil, sabe? Eu me sinto como esse pastor do vídeo e a minha família sendo as ovelhas. Ele é atacado pela família como aquelas ovelhas atacam aquele pastor. Me batem sempre que tem oportunidade. Não sei o que fazer com a minha esposa e meus parentes. Eles acham que eles vão me vencer pelo cansaço. Caio, o que me alivia mesmo são os seus vídeos no YouTube, sabe? Seu canal. Mas eu não quero sentir raiva de ninguém. Me ajuda, Caio, por favor. O que eu faço? Fica firme no Evangelho, meu filho. Firme na palavra. Cresce no amor de Deus, na compreensão, na mansidão. Não se deixe vencer pela perturbação, pela inconveniência, pela insistência fanática deles. E testemunhe com a sua vida uma existência mais equilibrada, mais harmônica, muito mais pacificada, sem juízos a oferecer e carregada de muita compaixão, misericórdia e bondade humilde, porque também tem aquelas bondades arrogantes, superiores, aquelas virtudes desvirtuadas. Não, é humildade em amor, é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se identificou e serviu com graça.
É só o que nos resta fazer. Quando a gente está lidando com fanatismo religioso, não adianta brigar, dar uma de carneiro e bater testa com testa, e ver quem pode mais, porque vocês só vão se machucar e o Evangelho não vai prevalecer, porque a vitória do Evangelho acontece através dos modos do Evangelho. O Evangelho tem fins, mas os meios são coerentes com os fins, de modo que não há desalinhamento entre o objetivo e o modo operandi pelo qual se alcança esse objetivo. O modo é que é o Evangelho. O Evangelho é o como você caminha. Não interessa se você tem uma doutrina certa, mas se o seu modo de caminhar é errado, não tem Evangelho, porque o Evangelho é o modo de ser. O Evangelho é o caminhar. O Evangelho não é o que você anuncia que alcançará. O Evangelho é como você faz e como você alcança. É o modo de Cristo que é a boa nova em você. E é isso que você tem que praticar. Você e todas as demais pessoas nas mesmas circunstâncias. E que Deus te dê paz. Não só assista o meu canal no YouTube, continue a assistir lá, continue a assistir aqui na Vem Ver TV, mas também leia meus livros, leia o meu portal. Meu portal é uma enciclopédia de instrução para milhões de pessoas, tem sido e continuará a ser. Que seja para você também, tem tudo lá para você crescer, na sua mão e no seu celularzinho, caiofabio.net. Tem tudo lá, escreva em pesquisa, a dúvida que você tiver e você vai encontrar a resposta. Eu prometo. Um beijo para você, meu filho.